Sejam muito bem-vindos ao canal Eruditos. Eu sou a doutora Dejone Meira e estarei destacando nesta aula sobre plano de ação pedagógico, a teoria socio-interacionista de Vygotsky, e destacando também conceitos de práticas pedagógicas. Muito obrigada a todos os seguidores do canal Eruditos. Por favor, curta, comente e compartilhe este vídeo. Iniciando com a conceitualização de práticas pedagógicas, observando um conceito de práticas pedagógicas e refletindo sobre objetivos, destaca-se: o que são práticas pedagógicas? As práticas pedagógicas são ações educacionais. São ações educacionais múltiplas, que envolvem metodologias, tal como a metodologia ativa, metodologias ativas. Então, as práticas pedagógicas são ações educacionais múltiplas, buscando o desenvolvimento do aprendizado efetivo e também autônomo, em que o aluno é protagonista nesse processo ensino-aprendizagem. Então, é importante observar o objetivo das práticas pedagógicas que está na sua própria conceitualização. As práticas pedagógicas, enquanto ações múltiplas, buscam o desenvolvimento cognitivo educacional no processo ensino-aprendizagem de modo efetivo e autônomo. O educando não é somente um receptor de conhecimentos em que o educador transmite conhecimentos. Não é este o viés. O educando é também um protagonista no processo ensino-aprendizagem. Por isso, as ações múltiplas das práticas pedagógicas devem envolver as metodologias ativas, como, por exemplo, a questão da sala de aula invertida, em que o educando, enquanto protagonista no processo ensino-aprendizagem, vai elaborar do it yourself, faça você mesmo, vai elaborar a questão de educação, um seminário, uma palestra, um projeto pedagógico, um projeto da disciplina. O aluno vai elaborar e vai trazer para a sala de aula. Uma das práticas da metodologia ativa é a sala de aula invertida. Outro exemplo é atuar no laboratório, atuando em equipe. Então, o educando, junto de um grupo de pessoas, grupo de alunos, vão procurar realizar metas, planejamento para alcançar resultados em determinada disciplina. As práticas pedagógicas são, portanto, ações educacionais que buscam dialogar teoria e prática no cenário educacional, especialmente no espaço educacional, com o fim de promover a educação de qualidade, inclusiva e sustentável. Então, observamos um segundo conceito para práticas pedagógicas. São ações educacionais múltiplas que devem abranger metodologias eficazes, tal como as metodologias ativas. Cito dois exemplos de metodologias ativas: a questão da sala de aula invertida e também a questão do laboratório, do do it yourself, faça você mesmo, em que um grupo de alunos se reúne para poder realizar um projeto da determinada disciplina e assim buscar alcançar resultados. É importante observar essa questão do educando, não somente no sentido de receptor de conhecimentos, mas como protagonista no processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o educador é um mediador. O educador é aquele que vai mediar o processo ensino-aprendizagem, que vai instruir sobre os conceitos,
sobre a teoria, que vai apresentar métodos na sala de aula e para além da sala de aula, por meio de tarefas educacionais. O educador, ele é um cientista, segundo Maria Montessori, e ele é um mediador. Ele instrui, ele explica os conceitos e também incentiva a pesquisa, ele inspira para que o educando seja também um protagonista. O educador deve, então, orientar, ressaltar os conceitos, ressaltar as metas e orientar, inspirando por meio das perguntas, para que o educando possa também refletir, dialogar no espaço educacional e, assim, alcançar resultados em que o educando participa, em que o educando também promove essa riqueza do ensino-aprendizagem. Podemos agora refletir um pouco a partir da teoria socio-interacionista de Levi-Vygotsky. Então, primeiramente, vou ressaltar sobre Levi-Vygotsky. Em outro momento, irei apresentar sobre Erik Erikson. Como nós podemos aqui refletir e elaborar conceitos acerca do que são práticas pedagógicas, do que é o educador, qual é o papel do educador no processo ensino-aprendizagem, no cenário educacional, o que é o educando, qual é o papel do aluno no processo ensino-aprendizagem, no cenário educacional e para além do cenário educacional, qual é a tarefa da educação, como apresentar as questões teóricas, as metas e inspirar para os resultados educacionais. Então, nós vamos agora refletir sobre práticas pedagógicas e plano de ação pedagógico, primeiramente a partir da teoria socio-interacionista de Vygotsky. São algumas considerações. Vídeos posteriores irão abordar outros elementos das teorias de importantes teóricos como Maria Montessori, Erik Erikson, Jean Piaget, que influenciou Maria Montessori, pode-se entender assim. Jean Piaget influencia vários teóricos da perspectiva construtivista, e podemos colocar aí a perspectiva de Vygotsky como construtivista também. Então, os outros vídeos irão ressaltar outras teorias educacionais. Destacando o prosseguimento dessa aula, vamos refletir sobre o que é o educador, qual a tarefa do educador, o que é o educando, qual a tarefa do educando, o que é a educação, qual a tarefa da educação, o que são práticas pedagógicas e o que é o plano de ação pedagógico. No nível superior, o ensino científico tem o propósito de aprofundamento teórico. Nesse sentido, o educador, enquanto um cientista, um observador científico, segundo Maria Montessori, em sua obra Pedagogia Científica, ele deve observar as necessidades dos alunos a fim de buscar alcançar resultados de modo efetivo. Então, é importante observar que a teoria já abrange a prática. Os conceitos precisam ser passados no nível superior com um aprofundamento teórico, haja vista que é um nível, um patamar maior do que a questão da educação básica. Já é um patamar maior de educação, como o próprio nome diz. Nível superior, necessariamente deve ter um aprofundamento teórico e métodos em que se destaca
o objetivo de serem métodos efetivos, incluindo o cenário popular. Então, os métodos no nível superior procuram apresentar para o aluno, para o educando, o viés da educação enquanto educação social. Trazem-se nas metodologias ativas a questão de uma problemática, um estudo de caso, para que o educando venha refletir com base na realidade, na iminência dos problemas reais da sociedade e possa aliar a teoria com os problemas reais da sociedade vigente. Então, o aprofundamento teórico busca destacar estudos de caso também, para que se entenda que a educação no nível superior é uma educação social que procura inspirar o educando a se entender enquanto uma pessoa com responsabilidade ética social e também entender o seu papel como educando e como egresso futuramente, como um aluno egresso que conclui um curso do nível superior, que vai atuar na sociedade de forma efetiva, levando esse aprofundamento teórico para a sociedade, de acordo com a sua profissão. Esta aula vem, então, abordar sobre o psicólogo Lev Vygotsky, primeiramente. Almejo a todos bons estudos e solicito gentilmente, se o aluno quiser, tomar nota das explicações. Essa é a segunda videoaula sobre Vygotsky, mas trarei alguns aspectos biográficos deste psicólogo. Lev Seminovich Vygotsky, 1896 a 1934, ele descobre aos 19 anos, destacando-se, que ele tem tuberculose e ele convive com essa doença, vindo a falecer com 37 anos ou 38 anos, segundo alguns artigos. Mesmo tendo uma doença muito grave, ele produz muitas obras e ele se dedica em várias áreas, tendo uma formação interdisciplinar. Ele se forma em Direito em 1917, ele também se graduou em Medicina posteriormente, ele estuda Filologia, Pedagogia, estuda Psicologia, Arte. A partir de Vygotsky, nós vemos o quanto o educador deve necessariamente ter uma formação interdisciplinar. Quem atua nos espaços educacionais, seja de modo como profissional, como professor, de fato, ou seja numa ação social, sendo um auxiliar da educação, numa ação social, deve buscar ter uma formação interdisciplinar. Deve buscar estudar as ciências humanas, não somente no caso do educador cristão, a teologia, e, em primeiro lugar, as escrituras sagradas, mas deve estudar a literatura da teologia, deve procurar estudar sobre vários aspectos do curso de teologia, comprando livros ou indo fazer o curso superior, também deve procurar se aprimorar nas teorias educacionais, porque, conforme diz o Antônio Gilberto, um grande teólogo pentecostal, formado em letras, formado em pedagogia, mestre em educação, ele mesmo, Antônio Gilberto, é um exemplo de um educador com formação interdisciplinar. E na sua obra, A Escola Dominical, ele ressalta a necessidade do educador e do educando também aprender teorias educacionais para conhecer o ser humano, para se aprimorar na psicologia educacional e se aprimorar na pedagogia. Haja vista que é necessário conhecer o ser humano, é necessário conhecer o que é a vida, e é necessário que o educador e o educando tenham autoconhecimento. É preciso que o educador e o educando se aprimorem no autoconhecimento. Então, se observa que a educação ela transforma a vida das pessoas. A educação traz uma modificação.
O educando, o aluno, ele tem que ir para o espaço educacional já sabendo que deve respeitar um professor, que deve respeitar a professora, que tem que ter uma postura adequada no cenário educacional. Fora do cenário educacional, o aluno tem outro tipo de postura, talvez, mas existe toda uma etiqueta, existe o decoro necessário e existe uma regra necessária no espaço educacional em que necessariamente o aluno deve respeitar a professora e deve respeitar o professor. Isso é uma questão muito básica, basilar, fundamental. Então, nesse sentido, não somente o educador deve ter autoconhecimento, mas o aluno também. O Antônio Gilberto, um grande educador cristão, ressalta que o professor e o aluno devem estudar teorias educacionais no ambiente da EBD, especialmente o superintendente da EBD, os educadores cristãos devem estudar teorias educacionais e aplicá-las de acordo com a coerência, aplicá-las se for coerente no ambiente da escola bíblica dominical. Nesse sentido, é obrigatório que o educador cristão aprenda a literatura da pedagogia, aprenda a literatura da psicologia educacional. Não somente as escrituras sagradas em primeiro lugar, não somente a literatura da teologia, mas também das áreas interdisciplinares, pedagogia, psicologia educacional, sociologia, direitos humanos, e assim por diante. Citei aqui o exemplo do Antônio Gilberto, que tem uma formação interdisciplinar e a necessidade de aprimoramento com relação aos educadores cristãos, segundo Antônio Gilberto na sua obra A Escola Dominical. Para ele, a evasão educacional, a evasão dos alunos na escola bíblica dominical se dá também pela falta de preparo dos professores na EBD e a falta de aprimoramento e métodos efetivos. Seguindo, voltando aqui para Vygotsky, ele tem uma formação interdisciplinar também, apesar de ter convivido com uma doença, ele produziu muitas obras e isso não o impediu de ser uma referência na área de direito, na área de psicologia, medicina e de educação. Funda o Laboratório de Psicologia da Escola de Professores de Gomel, apresentando a psicologia pedagógica no ano de 1926. Depois que ele se forma, ele volta para Gomel, onde, além de escrever críticas literárias e proferir palestras sobre temas ligados à literatura e psicologia em várias escolas, publicou um estudo sobre os métodos de ensino da literatura nas escolas secundárias. Então, ele se forma em Direito, ele retorna para Gomel e ali passa a destacar toda a sua produção literária. É importante observar que as referências bibliográficas dessa videoaula estão no final dos slides. Então, é uma pesquisa em que se destaca a obra de Vygotsky, se destacam outras obras e também artigos. As referências bibliográficas podem ser vistas ao final dos slides. Esta é uma citação. A partir de Vygotsky, podemos refletir a seguinte questão: como a educação acontece? O educador deve entender que o processo ensino-aprendizagem também passa por um processo de construção. Isto é uma reflexão minha. Passa por uma construção social. A partir de Vygotsky, se aprende a teoria socio-interacionista, em que, para que haja uma educação efetiva, é necessário a interação social, é necessário a interação com o outro. O processo de ensino-aprendizagem depende necessariamente de um processo de construção, de interação social.
Os métodos empregados em sala de aula, no cenário educacional, devem abranger alteridade, devem abranger uma perspectiva dialogal, em que haja, de fato, interação social, em que haja, de fato, reconhecimento do papel do outro para que se aconteça a educação. O ensino e aprendizagem acontece por meio da interação entre o educando, o aluno é um sujeito ativo. Essa interação entre o educando, que é um sujeito ativo, com os outros alunos que são sujeitos ativos, a interação com os objetos, materiais educacionais, materiais didáticos, e a interação com o educador que é um mediador. Deve, portanto, haver alteridade para que a educação aconteça. E aqui se pode refletir a partir de Martin Buber, que é um filósofo judeu austríaco, que apresenta sua obra-prima, Ich und Du, Eu e Tu, destacando-se uma filosofia do diálogo, uma ontologia da relação ou ontologia do diálogo. A partir de Martin Buber, também podemos refletir sobre alteridade, em que o outro é um tu, não o objeto. Quando nós nos relacionamos com o outro, devemos reconhecê-lo como um tu, e assim se efetiva a alteridade e o diálogo. Destacando a questão de Vygotsky, a necessidade da interação social para que aconteça a educação de modo efetivo, podemos refletir sobre funções psicológicas elementares e funções psicológicas superiores. O que são funções psicológicas elementares? As funções psicológicas elementares são aquelas funções que o ser humano já possui. A memória, a atenção, são exemplos de funções psicológicas elementares. E as funções psicológicas superiores acontecem por meio do aprendizado da cultura, na interação com o outro, na interação social é que se desenvolvem as funções psicológicas superiores. Então, há as funções psicológicas elementares e a partir do aprendizado da cultura, na interação com o outro, acontece a transformação. Estas funções transformam-se em funções psicológicas superiores. Por exemplo, o controle consciente do comportamento, a questão da ética, a questão da moral, aprende-se a ação intencional e também a liberdade do indivíduo e o seu papel no ambiente educacional e na sociedade. Por meio do aprendizado da cultura, se desenvolvem as funções psicológicas superiores. Nesse sentido, a cultura é parte construtiva da educação. É preciso a interação com o outro para que se construa a educação de modo efetivo. Vygotsky apresenta, assim, uma pedagogia socio-interacionista. Ressaltando uma citação, as funções psicológicas elementares conservam sua ligação com os motivos biológicos, tais como as reações automáticas, ações reflexas e associações simples. Por exemplo, o instinto, a questão da memória, no sentido biológico, a questão da atenção. Essas são as funções psicológicas elementares relacionadas com motivos biológicos, com a questão de ações reflexas. Já as funções psicológicas superiores acontecem por meio do aprendizado da cultura. Na pedagogia socio-interacionista de Vygotsky,
se destaca também o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. O desenvolvimento real são ações consolidadas na criança. É aquilo que a criança pode fazer sozinha. Capacidades ou funções que ela realiza sozinha, sem o auxílio de outro indivíduo. Já o desenvolvimento potencial se refere àquilo que a criança pode realizar e ela realiza com a ajuda de outro indivíduo. Assim, o educador é um mediador no processo ensino-aprendizagem. No desenvolvimento potencial do ser humano, o educador, ele instrui, ele auxilia para que a criança realize aquela tarefa. No desenvolvimento potencial, a criança precisa da ajuda de outro indivíduo para realizar as tarefas, determinadas tarefas. Então, tem tarefas que a criança tem o desenvolvimento real. Ela não precisa da ajuda de outro indivíduo para realizar aquela tarefa. Com relação àquela determinada tarefa, a criança já está no desenvolvimento real, sem auxílio de nenhum outro indivíduo. Mas há tarefas que a criança não consegue realizar sozinha. Então, nesses exemplos, se destaca o desenvolvimento potencial. A criança precisa da ajuda de outro indivíduo para realizar estas determinadas tarefas. Quando a criança aprende como realizar essa tarefa que outrora ela precisava da ajuda de um indivíduo para fazer essa tarefa, ela passa então do desenvolvimento potencial para o desenvolvimento real com relação a esta tarefa que agora ela aprendeu a realizar sozinha. Então, a educação ela é progressiva. A criança não está ali dogmaticamente somente no desenvolvimento real ou somente no desenvolvimento potencial. Há tarefas que ela precisa do outro e há tarefas que não. Quando ela, de fato, aprender a tarefa, ela sai do desenvolvimento potencial com relação àquela tarefa e passa para o desenvolvimento real. É importante que o educador seja um observador científico, tendo autoconhecimento em primeiro lugar e buscando conhecer os alunos, aplicando a psicologia educacional, buscando conhecer os alunos, buscando estudar sobre direitos humanos, sobre humanidades de modo geral, a fim de identificar as necessidades de cada aluno no cenário educacional e promover uma educação inclusiva e sustentável. Então, o educador, enquanto cientista, enquanto observador, ele procura observar as necessidades de cada aluno e, assim, buscar promover a equidade diante das necessidades de cada aluno, realizando efetivamente uma educação, uma pedagogia inclusiva e sustentável. O educador é mediador no processo ensino-aprendizagem. Essa é a teoria de Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal, em que se ressalta que há a questão do desenvolvimento real e há a questão do desenvolvimento potencial. O educador, como mediador, deve estar observando essas tarefas no desenvolvimento real e no desenvolvimento potencial em cada aluno. Citação de Vygotsky, a zona de desenvolvimento potencial ou proximal, período que a criança fica utilizando um apoio até que seja capaz de realizar determinada atividade sozinha. Para Vygotsky, aquilo que é zona de desenvolvimento proximal, hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã, porque a educação é progressiva. Então, essa criança precisa do apoio agora para realizar essa atividade.
Nesse momento, ela está na zona de desenvolvimento potencial. Aprendendo, ela passa para o desenvolvimento real. Ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã. Por isso, o educador, como mediador, deve observar as necessidades de cada aluno. O educador, ele precisa de auxiliares educacionais, principalmente num espaço de uma sala de aula, no contexto da educação básica. Mais uma citação sobre funções psicológicas elementares e funções psicológicas superiores, a título de resumo, fixação da aprendizagem. Observe, como já havia explicado, a memória, a atenção, a percepção e o pensamento são exemplos de funções psicológicas elementares. Aparecem primeiro na forma primária. Posteriormente, por meio do aprendizado da cultura, se transformam em funções psicológicas superiores, se desenvolvem e aparecem em formas superiores. Vygotsky, enquanto um sócio-interacionista, também defende que a linguagem é a capacidade exclusiva do ser humano. Para aqueles que têm o interesse em estudar sobre a linguagem como inerente ao ser humano, no sentido de que o ser humano é um ser de linguagem, recomendo uma obra que não é tão fácil de se compreender, mas é uma obra fundamental para educadores, para teólogos, para filósofos e psicólogos, é a obra-prima de Martin Heidegger, esse filósofo e teólogo alemão, a obra-prima Ser e Tempo, de 1927. É claro que a leitura dessa obra requer orientação e requer, possivelmente, a necessidade de uma dupla leitura, ler-se mais de uma vez, mas é uma obra muito importante para entender o ser humano enquanto um ser de linguagem, enquanto um ser hermenêutico, um ser de interpretação, que interpreta a realidade à sua volta, um ser que pergunta, um ser que instaura perguntas na realidade, um ser de palavra, para se entender o que é o ser humano enquanto pré-ontológico, ontológico e ôntico, ou seja, o ser humano ele se efetiva na realidade como Dasein. Este termo alemão pode significar, pode-se dar a seguinte tradução para esse termo alemão: ser aí, ser lançado. Então, o ser humano ele se efetiva na realidade como um ser aí, um ser lançado. Ele é pré-ontológico, ele já nasce com esse aspecto de ser um ser que pergunta. Ele é ontológico, ele pode criar cosmovisões, criar interpretações de mundo. Ele é um ser ontológico porque ele também pode criar ontologias, ou seja, criar teorias que explicam o que é o ser em geral, o que é o absoluto e o que são os entes contingentes. E ele é ôntico, o ser humano é também ôntico, porque ele vive a vida fáctica, ele está na facticidade, ele vive a realidade, ele é um ser ôntico, porque ele experiencia os entes, ele se relaciona com os entes, com outros seres humanos, com outros seres vivos, ele está ali convivendo com outros seres vivos, ele cria entes, ele cria uma caneca, ele cria uma caneta, ele cria, constrói prédios, enfim, ele está vivendo a vida fáctica, ôntica, se relacionando com outros entes e criando construções
Nesse sentido, ele é pré-ontológico, porque ele nasce com esse aspecto de perguntar, porque ele é um ser de linguagem, um ser hermenêutico por excelência. Ele é ontológico, porque ele cria cosmovisões, cria ontologias, e ele é também ôntico, porque ele está imerso na vida fática. Isso é a percepção de Martin Heidegger. Por isso, recomendo a obra Ser e Tempo, para se entender o que é o ser humano enquanto ser de linguagem. Lembrando, a linguagem não é só verbal, a linguagem não verbal. A linguagem é uma dimensão poética, porque quando se diz que o ser humano é um ser de linguagem, se quer dizer a partir de Heidegger que ele é um ser poético, ou seja, um ser de ação, um ser que cria na questão da linguagem não verbal e verbal. Já para Vygotsky, a linguagem é a capacidade exclusiva do ser humano. Também tem um aspecto de ser inerente ao ser humano. No espaço educacional, destacando a teoria do desenvolvimento real e do desenvolvimento proximal, no espaço educacional se observa a questão do brincar na fase da infância. Então, a criança, ela aprende brincando. Isso é um fato. E isso é de conhecimento geral. A criança aprende brincando. O ato de brincar é uma metodologia em que se contribui para que a criança saia da zona potencial, do desenvolvimento potencial, para o desenvolvimento real. O ato de brincar é uma importante fonte de promoção, de desenvolvimento, inclusive de pedagogia inclusiva, sendo muito valorizado na zona potencial. Neste caso, em especial, as brincadeiras de faz de conta, sendo estas atividades utilizadas, em geral, na educação infantil, mas observe, as teorias educacionais de Maria Montessori e de Vygotsky não devem ser somente aplicadas, não são aplicadas somente na educação básica, elas podem ser aplicadas na educação no nível superior. Haja vista que, numa atividade em que se destaca narrativas, contação de histórias, exemplos do cotidiano, uso de figuras de linguagem, tais como a metáfora, a comparação, as parábolas, também ensinam os adultos. Então, se deve observar, e isso foi explicado para os alunos que passaram pelas aulas de educação, foi explicado que o método de Montessori não é aplicado somente na educação básica, pode ser aplicado para o nível superior. Haja vista que, para que os adultos aprendam, é preciso ter ali um ambiente preparado, é preciso que se desenvolva atividades que se promovam o diálogo, a liberdade, e buscando também o fim da educação, que é promover o aprendizado efetivo, que é promover também a felicidade, o bem-estar, e se destaca o papel do aluno, não somente do educador, mas o papel do aluno. Ele precisa gostar de aprender, ele precisa ter a intenção de querer aprender e estar na disposição, no ânimos adequado da sala de aula para aprender. O ânimos adequado para se aprender dentro da sala de aula é, portanto, o interesse, o querer, prestar atenção, participar, dialogar, observar as reflexões, tomar nota. Então, o educando, ele precisa ter a intenção real de querer aprender e gostar de aprender, gostar de estudar. Isso é basilar para que o educando aprenda. O processo ensino-aprendizagem tem o educador que procura ter um autoconhecimento, que traz métodos para a sala de aula, que há um ambiente preparado, a iluminação adequada, a questão
dos materiais didáticos, como os slides, o quadro, outros instrumentos que são materiais didáticos, o método da pergunta, para que os alunos reflitam, o convidar para se refletir sobre os assuntos da sala de aula, os assuntos da aula na sala de aula, o promover a inspiração para a reflexão, o instruir sobre as atividades, indicar referências bibliográficas, apresentar exercícios, estudo de caso, o método da sala de aula invertida. Então, o educador, ele apresenta os métodos, ele apresenta os conceitos, os estudos de caso, e o educando deve ter o ânimo necessário, que é querer aprender, gostar de aprender. Por isso que o método de Montessori não é somente para a educação básica, é usado também para o ensino superior. E o método, a teoria educacional de Vygotsky, é por toda a vida. Por toda a vida, segundo Vygotsky, o ser humano tem algo inerente a si mesmo, que é a tarefa de aprender. Ele está sempre aprendendo até a última fase da vida, que é a fase do idoso. Nesse sentido, essas teorias educacionais são para serem empregadas em todas as etapas do ensino. Sendo, no caso da educação básica, o ato de brincar um método utilizado mais para a educação infantil, em que as crianças aprendem a falar após os 3 anos de idade, ou a partir dos 3 anos de idade, de modo mais efetivo, e são capazes de envolver-se numa situação imaginária. É claro que as crianças começam a aprender a fala em 1 ano e meio, 2 anos, mas é muito embrionário, é muito iniciante ainda. Então, segundo esta pesquisa, é a partir dos 3 anos que as frases vão se concatenando de um modo mais efetivo. E essa questão do ato de brincar envolve situações imaginárias que podem ser empregadas a partir dos 3 anos no cenário educacional infantil. De um modo mais efetivo, destacando, através do imaginário, a criança estabelece regras do cotidiano geral e aprende sobre sociedade, aprende sobre ética, sobre moral, brincando. Observando na questão do nível superior, também pode se aplicar o ato de brincar, por exemplo, no sentido educacional, uma atividade de reflexão, como um estudo de caso, com demonstração de materiais didáticos, em que os alunos são convidados a apresentarem a contação de histórias, narrar histórias. Então, os alunos estão aprendendo, brincando, fazendo uma demonstração de contar histórias do cotidiano, aliando, relacionando com os conceitos dos assuntos da sala de aula, contam as histórias do cotidiano e ali aplicam os conceitos da disciplina. Então, também pode se aplicar essas atividades de criatividade, de imaginação, no caso de narrativas de histórias do cotidiano, para se aprender os conceitos da disciplina no nível superior. Temos um exemplo muito importante, que é de Jesus Cristo, o maior pedagogo, destaca-se aqui na minha percepção, o maior pedagogo que existe, apresentando uma perspectiva cristã. Jesus Cristo, ele apresentou o uso de figuras de linguagem, usando os elementos do cotidiano, objetos do cotidiano, histórias do cotidiano, situações do cotidiano para explicar valores humanos, para explicar sobre a sua ética do evangelho do reino de Deus. Então, ele empregou figuras de linguagem como metáforas e empregou as parábolas de modo excelente. Destaca-se que na literatura dos evangelhos, os 4 evangelhos,
os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o quarto evangelho, o evangelho segundo João, especialmente nos evangelhos sinópticos, haveriam aproximadamente 46 parábolas de Jesus Cristo. Então, ele emprega situações do cotidiano, histórias do cotidiano, o método da imaginação, promovendo, inspirando a criatividade, inspirando a imaginação, para se explicar os conceitos da ética do reino de Deus e o evangelho do reino de Deus, e a mensagem das boas novas. E ele usa de modo especial a figura de linguagem parábola. Que são as parábolas? As parábolas são lições espirituais profundas, um discurso em que há de modo incisivo, de modo preponderante, a questão de anunciar a verdade e a ética do reino de Deus e anunciar lições espirituais do reino de Deus. As parábolas usadas por Jesus Cristo têm esse objetivo de apresentar lições espirituais profundas para anunciar as verdades com relação à ética do reino de Deus, para anunciar o evangelho do reino de Deus. As parábolas, de modo geral, podem ser compreendidas como figuras de linguagem em que se destacam a relação entre um objeto do cotidiano, algo do cotidiano, uma situação do cotidiano e valores humanos que se busca ensinar. Então, o educador ou educando que emprega parábolas, ele deve entender que as parábolas são um exemplo de figura de linguagem, utilizadas para relacionar um objeto do cotidiano, uma situação do cotidiano, a fim de explicar um valor moral ou valores humanos. Analisando, continuando essa análise sobre os métodos que podem ser empregados no cenário educacional e promover a criatividade, promover a imaginação, demos o exemplo do ato de brincar, da contação de histórias, do uso do cotidiano para exemplificar os conceitos da disciplina e também se ressalta o uso de figuras de linguagem, como, por exemplo, a parábola. Seguindo sobre como a educação acontece, podemos refletir sobre o desenvolvimento e a educação. Mesmo havendo uma significativa distância entre o comportamento na vida real e o comportamento no brinquedo, a atuação no mundo imaginário e o estabelecimento de regras a serem seguidas criam, segundo Vygotsky, uma zona de desenvolvimento proximal, na medida em que o educador, como mediador, está fornecendo apoio para que a criança entenda aquelas atividades e saia do desenvolvimento potencial, aprendendo a fazê-las sozinho. A criança aprende a fazer as atividades sozinha, passando para o desenvolvimento real. O educador, como mediador, impulsiona os conceitos e processos em desenvolvimento, utilizando o método da criatividade, do aprender brincando, para que a criança se desenvolva do desenvolvimento potencial para o desenvolvimento real, em que ela já aprendeu a fazer aquelas atividades sozinha. Prosseguindo, vamos agora abordar sobre plano de ação pedagógico. Um momento já iremos iniciar sobre o plano de ação pedagógico.
Sobre o plano de ação pedagógico, vou apresentar alguns modelos bem simples, mas eu creio que, de certo modo, irá contribuir para aqueles que pretendem fazer um piloto de plano de ação pedagógico ou aprender alguns elementos fundamentais sobre o plano de ação pedagógico. Então, em primeiro lugar, é importante dar um conceito, apresentar um conceito do que é o plano de ação pedagógico. O plano de ação pedagógica é um documento em que se apresentam iniciativas educacionais, se apresentam problemas educacionais, metas educacionais, destacam-se os objetivos, destaca-se a faixa etária ou as faixas etárias para qual esse plano de ação pedagógico se direciona, destaca-se a metodologia do plano de ação pedagógico e qual é o papel desse plano a fim de se alcançar os resultados necessários. Então, tem também que incluir a questão do cronograma e incluir o planejamento financeiro desse plano de ação pedagógico. Todo o ambiente educacional apresenta planos de ação pedagógico. Os planos de ação pedagógico devem incluir as regras da educação, uma pedagogia inclusiva, sustentável e procurar cada vez mais alcançar um desenvolvimento educacional efetivo e autônomo. Então, se destacou um conceito de plano de ação pedagógica, um documento em que se destaca iniciativas educacionais, problemas, hipóteses educacionais, e busca-se soluções educacionais, destacam-se objetivos, destaca-se também as metas, metodologia, um prazo em que vai se executar, o prazo em que vai se executar esse plano de ação pedagógico e os objetivos com relação aos resultados que se pretende alcançar com esse plano. Vou estar aqui digitando essa explicação dada para que os alunos possam observar alguns elementos. O que é o plano de ação pedagógica? É um documento, todo o cenário educacional, todo o ambiente educacional deve apresentar. Ele destaca a questão, inicialmente, de levantar problemas educacionais mais urgentes naquele ambiente educacional, levantar informações e dados estatísticos sobre os problemas educacionais urgentes naquele ambiente educacional. Destaque, então, a introdução desse plano de ação pedagógico, os objetivos, metas, buscando soluções pedagógicas eficazes em face dos problemas educacionais daquele ambiente educacional. Destaca também as metodologias, e aqui eu recomendo o uso das metodologias ativas. Ressalta também a questão do cronograma, o prazo em que vai se realizar esse plano de ação pedagógico e o planejamento financeiro para se executar esse plano de ação pedagógico. Por fim, pode-se destacar quais resultados o plano de ação pedagógico procura alcançar. Resultados educacionais.
plano de ação pedagógica ele pode se modificar ao longo do tempo, pois vão surgindo novas necessidades educacionais, ele pode estar se modificando. Nesse sentido, se elabora um piloto, como o próprio nome diz, um plano, um projeto, e assim ele vai possivelmente se modificar ao longo do tempo. Importa ressaltar que deve promover a questão de um treinamento, de um aprofundamento para a equipe educacional, deve integrar a equipe para que juntos possam realizar esse plano, deve também procurar entender o que é o educando, o que são os alunos, entender mais sobre humanidades, sobre psicologia educacional, a fim de buscar entender as necessidades dos alunos e assim ajudá-los de modo efetivo. Promover práticas pedagógicas que venham contribuir para uma pedagogia inclusiva e sustentável. Assim, o plano de ação pedagógica necessariamente deve incluir uma perspectiva de direitos humanos e de educação sustentável. Bom, destacando um exemplo de plano de ação pedagógico, eu encontrei este modelo, mas estarei apresentando o meu modelo. Então, o modelo elaborado, plano de ação pedagógico, destaquei esse tema, alfabetização e letramento para todos, mas é importante ressaltar que o plano ele deve ser elaborado de acordo com as hipóteses levantadas, dados científicos, faixa etária específica e ou faixas etárias específicas. O plano de ação pedagógico deve ser claro com relação aos seus objetivos, suas metas e a busca de soluções pedagógicas. Também a questão do cronograma deve estar claro, o planejamento financeiro deve estar claro, e, por fim, quais resultados educacionais se busca alcançar, deve estar muito claro. Todo o plano de ação pedagógico deve ser realizado com clareza, delimitar a faixa etária ou faixas etárias para a qual o plano de ação pedagógico é elaborado. Tema alfabetização e letramento para todos. Coloquei um tema geral. Introdução ou ementa. Primeiramente, tem que ter uma introdução, e na introdução é importante que se destaque do que se trata o seu plano de ação pedagógico. Quais são as principais dificuldades educacionais observadas no cenário educacional? Dando o exemplo do cenário eclesiástico. Quais são as principais dificuldades educacionais observadas no cenário eclesiástico, in loco, no local em que se é o educador, no local em que se é o superintendente educacional? Quais são as principais dificuldades que se observa? Quais os objetivos do plano de ação pedagógico
para a superação das dificuldades educacionais. Na introdução, deve-se, então, destacar do que se trata o plano de ação pedagógico, a faixa etária e ou faixas etárias para o qual esse plano está sendo elaborado, quais as principais dificuldades educacionais no local, no ambiente educacional, que esse plano procura solucionar, quais os objetivos deste plano para superar as dificuldades educacionais, quais as metas em curto prazo e longo prazo. Haja vista que, ao longo do tempo, podem surgir outras necessidades, e assim um plano ser modificado. Então, quais são as metas do plano? Em curto prazo e longo prazo. Quais atividades e metas podem ser executadas em curto prazo? E quais atividades e metas serão executadas em longo prazo? Porque precisará construir uma sala de aula, então vai demorar um pouco mais para se executar aquela meta, depende de que se conclua a construção da sala de aula, mas existem essas metas determinadas que são de curto prazo, já podem ser executadas e durarão 2 meses. Um curso de treinamento para os educadores, para o superintendente educacional. Então, deve-se deixar muito claro as metas que são de curto prazo e as metas que são de longo prazo. Para qual lugar se elabora esse plano de ação pedagógico? Tem que se explicar na introdução. Depois, pode-se ressaltar os objetivos. Então, vou ler essa simples introdução, pois isso aqui é um modelo que pode ser aperfeiçoado. Lembrando, destaquei o tema alfabetização e letramento para todos. Coloquei de um modo geral o tema. Introdução do plano. Ressalta-se sobre a dimensão da alfabetização e letramento, especialmente a interface entre os fundamentos teóricos e os princípios educacionais da prática da alfabetização e letramento. Enfatiza-se sobre o processo de alfabetização e a sua formação na fonologia e alfabeto. Destaca-se a importância do alfabetizar letrando, considerando os multiletramentos, multiculturalismo e multimodalidade. Se enfatiza também os multiletramentos e as implicações para o processo ensino-aprendizagem da linguagem, na oralidade, leitura, escrita, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, no ambiente educacional e no cenário de formação do indivíduo como um todo. Outro tópico importante é a abordagem sobre a dimensão da alfabetização e o letramento, abrangendo a pedagogia da inclusão. O educador é um agente de transformação que deve contribuir para a alfabetização e letramento de modo inclusivo e com o viés do desenvolvimento sustentável. Desse modo, é preciso ressaltar os dispositivos de letramento dentro de um viés educacional e inclusivo, buscando a formação total do indivíduo, nas artes, na ciência, nos valores morais, constitucionais e o bem-estar da humanidade. Portanto, os fundamentos teóricos da alfabetização e letramento vão para além do ensino sobre o sistema de escrita e os dispositivos de escrita, ressaltando-se como se ensina e como se aprende a ler e escrever, mas também considerando a formação total do indivíduo na dimensão da linguagem.
Por exemplo, desenho, segundo Vygotsky, deve ser apresentado antes do sistema de escrita, a fim de que a criança possa se adaptar com a questão do desenho, com as formas e linhas, e assim depois se apresentar para a criança o sistema de escrita. A idade adequada seria a partir dos 6 anos de idade, a alfabetização. Nesse sentido, a alfabetização e letramento deve apresentar a linguagem, considerando a sua forma escrita, mas também o seu aspecto verbal e poético na arte como um todo. Haja vista que a arte, música, pintura, arquitetura, escultura, poesia, também ensina, contribui para um aprendizado efetivo em todas as faixas etárias, não só para a educação básica, como foi explicado nas aulas de educação, mas para todas as faixas etárias, a arte deve ser incluída no plano de ação pedagógico, deve ser incluída nas práticas pedagógicas, combinar o ensino juntamente com a arte, com a contemplação das artes, no caso das pinturas, combinar com a arte na prática pedagógica em todas as faixas etárias, porque as obras de arte também contribuem para o aprendizado efetivo. No caso da alfabetização e letramento, devem ressaltar a experiência da leitura e da escrita, da prosa e da poesia e das formas de linguagem. Por isso, se considera as metodologias em diálogo com as manifestações da linguagem para se ensinar a escrita e a leitura por meio do diálogo, da interdisciplinariedade e da interface linguagem e arte, sendo inclusiva a alfabetização e letramento, busca compreender as dificuldades de aprendizagem por meio da observação científica, do respeito e do ouvir, aplicando-se metodologias ativas e entendendo-se a realidade de cada indivíduo no espaço educacional, devendo-se apresentar a construção de olhares e alternativas para as dificuldades de aprendizagem. Este texto foi elaborado por mim, Danjão Limeira, estarei fazendo algumas correções gramaticais e está sendo apresentado na videoaula, portanto, quem for citar, faça a citação de acordo com a ABNT, por favor, haja vista que é um texto de minha autoria. Muito obrigada pela compreensão. Objetivos: apresentar um breve histórico sobre a alfabetização e letramento no cenário educacional. Então, no caso de se aplicar esse plano de ação pedagógico no contexto da sala de aula, enquanto disciplina, ressaltei esses objetivos. Apresentar um breve histórico sobre a alfabetização e letramento no cenário educacional, destacar o que é alfabetização e letramento, ressaltar a interface entre alfabetização, letramento e linguagem nas práticas pedagógicas, apresentar os princípios pedagógicos do processo de alfabetização e letramento inclusivo, refletir sobre as abordagens de alfabetização e letramento das crianças através dos testes de sondagem, esse é um termo técnico da questão da alfabetização e letramento, apresentar a interface alfabetização, letramento e poético, incluir as artes nas práticas pedagógicas. Então, este é um modelo de plano de ação pedagógico, é um modelo primário que será aperfeiçoado. Importa ressaltar que deve-se ter uma introdução no plano de ação pedagógico, deve-se destacar os objetivos do plano, e então pode-se especificar as metas do plano de ação pedagógico. Depois também se ressalta a metodologia do plano, os critérios de avaliação do plano, se o plano está sendo executado. Então, tem que se observar, tem que se avaliar
se o plano está sendo executado de modo efetivo e o que pode se fazer para melhorar a execução do plano de ação pedagógico, a fim de que ele alcance maior efetividade e eficácia. Então, tem que se apresentar a metodologia, que tipo de metodologia será, e teorias educacionais se aplicará com esse plano de ação pedagógico. Se aplicará a teoria educacional de Montessori, se aplicará a teoria educacional de Vygotsky, se destacará metodologias ativas, se explica claramente isso na metodologia. Por fim, deve-se destacar sobre o cronograma, o prazo para se cumprir esse plano de ação pedagógico, e também deve-se ressaltar a questão do planejamento financeiro e os resultados educacionais que se busca alcançar. Então, destacando aqui um segundo modelo, nesse segundo modelo, se ressalta primeiramente a justificativa, depois vem organização das atividades, que atividades serão apresentadas, avaliação, haverá um monitoramento para ver se as atividades estão sendo executadas de acordo com o plano de ação pedagógico. Então, deve ter algum educador, superintendente, para monitorar as atividades e observar se o plano de ação pedagógico está sendo executado. Aqui neste modelo se destaca oferta das atividades escolares, comunicação, formação. Então, fez-se um sumário, se apresentou a justificativa do plano, ou introdução, se apresentou a organização das atividades, que tipo de atividades serão executadas, avaliação, se apresentou a oferta das atividades escolares, se organizando numa tabela com relação à etapa, ano, turma, componente, professor. Se destaca a comunicação. Neste espaço, a escola deverá detalhar o plano de comunicação que será adotado com a comunidade escolar para a divulgação de orientações e diretrizes ao longo do ano letivo. Então, o plano educacional, o plano de formação pedagógico, o plano de ação pedagógico, deve abranger uma equipe educacional para que ele se execute. Então, na equipe educacional deste plano de ação pedagógico, tem o superintendente, tem os educadores, os auxiliares de educação, os orientadores educacionais, os coordenadores. Então, deve haver especificidade de cada papel dos integrantes dessa equipe no plano de ação pedagógico. Destaca-se também o item da formação. Haverá um treinamento, será oportunizado, haverá uma oportunidade de cursos preparatórios, cursos de aperfeiçoamento para os educadores? Existe alguma meta de formação, de aperfeiçoamento educacional para a equipe do plano de ação pedagógico? Se destaca, então, a jornada pedagógica. Então, esse foi o segundo modelo, ressaltando aqui a referência bibliográfica do modelo, como pode ser observada na videoaula. E o outro modelo foi um modelo apresentado por mim, a alfabetização e letramento para todos. Ressaltando que quando a pessoa vai realizar o modelo, no caso do aluno desta disciplina, o aluno de uma disciplina em que tem a educação e a necessidade de fazer um plano de ação pedagógico, como um piloto, ele deve apagar e preencher de acordo com a sua elaboração.
como foi explicado, como fazer o plano de ação pedagógico, deve-se, então, apresentar, levantar informações e dados sobre os problemas educacionais urgentes do local em que se elabora o plano de ação pedagógico, deve-se apresentar uma introdução justificativa, deixar muito claro qual é a faixa etária desse plano de ação, objetivos, metas, buscando esclarecer quais soluções pedagógicas se procura alcançar. Deve-se também apresentar as metodologias, que metodologias serão seguidas, critérios de avaliação, o cronograma, em que se destaca a questão do curto prazo, a longo prazo, orçamento, planejamento financeiro, resultados educacionais que se procura alcançar com este plano. Então, muito obrigada, espero que esta aula venha contribuir para o seu aprendizado. Por favor, solicito gentilmente que venha curtir, comentar e compartilhar esta videoaula. Muito obrigada.